Aleluia! Glória a Deus. Então a leitura que nós fizemos foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando aqui, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, aí está, ele não veio para condenar, em dizer eu te condeno, mas é o homem que se condena ao olhar a Cristo e rejeitar o que ele é. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então há um segredo nisso. Quem gosta de fazer o que é errado sempre quer fazer escondido, mas quem faz o que é correto, ele quer que todos vejam. Eles querem que todos vejam. Ele não importa. Ele não se esconde, ainda que ele seja visto de uma forma contrária à sociedade, mas ainda assim ele quer que todos vejam, porque ele não tem nada para esconder para começar. Então é necessário que todos vejam o que ele está fazendo. Então, amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho na mensagem e de dizer aos meus discípulos. E aqui ele começa falando no parágrafo 93, ele diz: Maria Madalena, ela tinha conhecido o seu poder, ela sabia que havia algo com ele, que era diferente de qualquer outra pessoa. 7 demônios foram expulsos dela, para começar. Então, é os demônios que não deixam as pessoas virem para a luz, porque demônios são das trevas. Então, ele faz de tudo para que as pessoas não venham para a luz, para a sua obra não ser manifestada, para que as pessoas possam ver. Então, a gente observa que quando as pessoas falam das Escrituras, elas pegam muitas das vezes versículos isolados e citam e não prosseguem na leitura, porque o restante da leitura dá o diagnóstico. Então, é um texto com um contexto. Não pode ser um texto sem contexto. Então, nós sabemos que o próprio estudante ou estudiosos, eles dizem que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia, né? Todos nós sabemos disso. Então, ela via algo diferente nele de qualquer outra pessoa. Assim acontece na vida do cristão. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e a pessoa falou assim: eu fico tão feliz quando eu passo num lugar que as pessoas chegam para mim e dizem assim: você é uma cristã, né? Ela disse: eu fico feliz de poder estar sendo esse tipo de representante, das pessoas ver que realmente há uma diferença em mim. Então isso é maravilhoso, é como o senhor viu na irmã Rosana, né? Uma diferença. Isso é bom, isso é louvável, a gente fica contente com isso. Agora,
De um outro lado, você também ouve as pessoas dizer: eu ser crente que nem fulano, Deus me livre. Que ele é crente nada, né? Mas o testemunho é muito importante. E aqui nós encontramos Maria Madalena, aquela que havia sido expulso dela 7 demônios. Ela não tinha mais demônio para condenar, ela não tinha mais demônio para odiar, ela não tinha mais demônio para se esconder, ela não tinha mais demônio para levar ela para dentro das trevas. Ela agora tinha sido liberta e ela agora estava fazendo o que era correto e ela estava na luz. Ela podia ver uma diferença em quem era e quem não era, porque muitos naqueles dias queriam ser, mas o importante não é querer ser, o importante é ser. Qualquer pessoa que já foi liberta do diabo através do poder de Jesus Cristo, sabe onde ela está firmada. Aleluia! E ao estar firmada, por estar liberta por Jesus Cristo, então logo ela ama. E ama incondicionalmente. Ninguém pode vir em sua grande presença divina, nem alguma vez ser mais e alguma vez ser a mesma pessoa. Você é mudado, você é mudada a algo que acontece com você. Você pode se reservar. E a psicologia imagina isto e aceita isto, uma determinada coisa e algumas teorias ou algo assim, mas nós não cremos em teologia. Nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos caminhando nessa esperança. Se Ele nos chamar para o pó da terra, nós iremos satisfeitos, dizendo: Senhor, eis-me aqui, porque iremos naquela fé da ressurreição. E quando você chega em sua presença, há algo que acontece em sua vida, que o transforma para manifestar aquilo que está dentro de você. É por isso que muitas pessoas dizem assim: mas acontece que a santidade não está nas vestes. Mas quando nós somos transformados por dentro, aquilo tem que refletir do lado de fora. Porque a transformação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando você chega na presença dele e é transformado, você nunca mais é o mesmo. Um homem ou uma mulher que já esteve na presença de Cristo não permanece mais o mesmo. Então 7 demônios foram expulsos dela. Demônios do orgulho, demônios da inveja. Ela pensava que era tão bonita, se orgulhava de si mesma. Ela pensava que não havia ninguém como ela. Olha quanto hoje existem pessoas ainda assim, se orgulha tanto, se acha tão tal. E são demônios. Eles são demônios, exatamente, achando que não há ninguém igual com a pessoa. É por isso que a Bíblia diz que é para a gente sempre elevar nossos irmãos, achar sempre nossos irmãos superior a nós. Isso é cristianismo. Há algo que acontece em sua vida que o transforma. Agora, as pessoas se orgulham tanto, mas quando Jesus falou e disse: "Se limpa", tudo aquilo a deixou, porque foi uma limpeza completa. Então os demônios tinham que sair. Ela se tornou uma nova pessoa. Ela não era tão bonita mais. Ela não era orgulhosa. Ela não tinha mais sua própria opinião e orgulho e coisas tais.
mas ela se envolveu no manto da mansidão e bondade e seguiu o mestre. Ela o amava. Aleluia! Olha do que nós precisamos. Nós precisamos desta limpeza de Jesus Cristo em nossa vida para seguirmos amando. Então, nesta manhã de Páscoa, eu posso vê-la. Seu discípulo estava fora, empurrando os barcos de pesca, e alguns deles indo para casa e alguns indo por caminhos diferentes. Voltaram ao seu trabalho normal depois da ressurreição. E então, bem cedo, eu posso ver Maria, a mãe, e também Maria Madalena, começando a subir a encosta da colina para irem até a sepultura. Elas tinham alguma especiaria, algumas coisas, elas queriam ungir seu corpo e reconhecê-lo. Então, quando subia a colina, eu posso imaginar outra cena. Vamos olhar aqui. Eu posso ver o grupo de soldados ali de pé. Eles estavam jogando cartas a noite toda, jogando dados, jogando com seus dados no chão. E eles se comportavam assim. Algum deles dizia: diga, você se lembra daquele enganador? Ele disse em 3 dias que ele iria ressuscitar. Então agora vamos ver. Vamos subir até a sepultura. Eu posso vê-lo chegar até ali e bater em seus peitos e tirar suas grandes armaduras assim, a espada romana, e dizer: nós veremos o que ele pode fazer, porque o túmulo estava selado. Algo que aos olhos humanos parece um grande poder, uma grande força, uma grande segurança. Para com o homem ou com os homens, realmente era uma grande segurança mesmo. Mas para com Deus, não. Para com Deus, aquilo ali não era nada. Aquilo estava selado e era um selo humano. E ai de quem quebrasse aquele selo feito pelos homens. Era uma grande pedra que foram colocadas ali, precisava de 100 homens para remover aquilo. A grande e enorme pedra que eles rolaram até o túmulo e disseram: ele está ali completamente seguro. E eles estavam se divertindo. Se divertindo. Diversão. Mas se aproximando, já era quase dia, e enquanto Maria subia a colina, havia 2 pequenas mulheres madrugando ali, talvez com o braço ao redor uma da outra, subindo. E eu quase posso ver isto como subia ao lado da colina. Eu posso ouvir Maria, a mãe, dizer para Maria Madalena: diga, quem tirará a pedra da sepultura? Ou o que tirará? Como vamos fazer isso? Eu posso ouvir Maria responder: Deus cuidará disso. Esta é a coisa principal, não importa. O povo diz como vou fazer isto ou aquilo, não importa. Não fique preocupado com o povo. Não fique preocupado com o que as nações têm a dizer, com o que os governos têm a dizer. Pense de uma coisa: se você está contrito a Deus, Deus cuidará de você. Não importa qual seja o seu problema, não importa o que você tem para que seja resolvido. Se você acreditar, Deus cuidará disso para você. Você apenas siga em frente e veja Deus cuidando do resto todo.
Então, de repente, nós vemos todas as estrelas começarem a se enfraquecer, e de repente há apenas uma estrela que sobra, e é essa a grande brilhante estrela da manhã lá no além. Eu posso observar como todos os soldados rindo e caçoando e dizerem: agora veja, já é dia, e nada aconteceu ainda. Eles continuaram e disseram: veja, ele era apenas um enganador. Ele era apenas um homem como muitos desses enganadores que se levantaram nesses dias e outros dias e fizeram estas coisas, mas então fizeram estas afirmações. Mas de repente eu posso imaginar todos os passarinhos e sabiás que passaram a cantar, e os pássaros pararam de cantar. E o poeta disse: sua voz assim tão doce que até mesmo os pássaros silenciam o seu canto. Para quê? Para reverenciar o seu falar. Algo estava para acontecer. Eu posso ver a grande estrela da manhã pairando no além, em seu lugar, o qual pairava ali desde o princípio do tempo e começou a se mover. Eu posso vê-lo fazer um círculo. Maria e os outros observando o que ela estava fazendo. E o anjo perguntou: está procurando pela sepultura onde ele havia colocado? E a escritura estava pronta para ser cumprida. Irmãos e irmãs, quando a escritura de Deus estiver pronta para ser cumprida, não se preocupe. Nós estamos em um tempo que nós estamos vendo as escrituras ao ponto de ser cumprida. Não devemos nos preocupar como o mundo vai, não. É apenas nos preocupar como nós estamos vivendo nesse momento, nesta hora crucial, o qual está ao ponto de se dar o arrebatamento da igreja. Ela estará bem ali. Eu posso ver aquela estrela fazer sua viagem se movendo, e eu posso ver os romanos ali de pé, sem deles fortes, com suas espadas puxadas e dizendo: agora veremos o que acontece. E de repente esta grande bola de fogo veio voando do céu, parou ao lado da sepultura e aconteceu dela ser o poderoso anjo de Deus, o qual parou ali. Os soldados desmaiaram e caíram no chão como se estivessem mortos, com apenas um toque da sua mão. Ele moveu para trás aquela pedra e rompeu o selo romano. Aleluia! Esse é o nosso grande Deus, que é capaz de fazer qualquer coisa em favor dos seus. Isto é o amor dele em favor do seu povo. Então, quando o humano está dizendo que não tem jeito, quando o humano está dizendo que parece que tudo acabou, é a hora que Deus entra em cena. E quando Deus entra em cena, não importa, tudo acontecerá ao seu favor. Agora, olhando para o poder de um Deus tão poderoso como esse que nós temos, o que o selo romano significaria para ele? Não significava nada, não significava o que
quanto fosse Estados Unidos ou qualquer outra cidade. Qualquer selo de igreja, qualquer outra coisa, não importa o que for. Deus tem que viver, Ele tem que sair, Ele não pode viver entre os mortos. Então é por isso que hoje Ele prometeu que voltaria e estaria em sua igreja, e Ele não quer uma igreja morta, mas uma igreja revigorada, aleluia, que tem o Cristo ressurreto habitando nela. E o que precisa acontecer para que isso venha acontecer conosco? Se você não pode remover essa pedra que impede deste poder acontecer, te envolver, então peça a Ele, e Ele rolará esta pedra para trás. E ele parou ali. Agora quem está tomando conta? Os soldados agarrando os seus escudos e coisas tais, e correndo o mais que podiam através do jardim, descendo a colina e retinindo os seus metal ou seu material de ferro, e estavam sobre ele seus escudos e coisas tais, e ali ele ficou de pé sozinho após algum tempo. E Maria disse: houve um grande terremoto quando aquilo aconteceu, que estremeceu a própria terra ali naquela manhã. Alguém diz: será que alguma coisa estourou em algum lugar? Outros dizem: deve ter havido um estrondo em algum lugar de relâmpago, ou algo que atingiu a terra. Mas foi o nosso Jesus ressuscitando dos mortos. Aleluia! Mas que amor! Ele não apenas morreu, mas ele também ressuscitou. Agora, ele morreu por amor, e depois ele ressuscitou por amor, para nos dar essa garantia, para nos dar essa certeza, que se chegar a nossa hora de descer o pó da terra, nós também ressuscitaremos. Isto é amor. Então, quando eles chegaram até o túmulo, Maria e Marta, eles viram o anjo ali de pé, Maria Madalena. Ele disse: agora ide dizer aos meus discípulos que ele vai diante deles para a Galileia, ali se encontrará com eles, e eis que vos tenho dito, ide depressa, e dizei aos discípulos que ele vai se encontrar com eles, exatamente como ele disse que se encontraria com eles. Então, é uma palavra de vida, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra verdadeira, é uma palavra onde se deve confiar, porque ele falou e isto aconteceu. Então ele disse que ele voltaria para nos levar para ele mesmo, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também, e isto acontecerá. Quando eu penso naquilo, quando eu penso que aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e eu levantarei nos últimos dias. Quando se ouve isso, isto é de trazer mais amor ao nosso coração. Ele disse essas coisas ainda estando aqui conosco, e ele disse que quando eu vier, o Espírito Santo, o Espírito da
da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho falado. Aleluia. Eis que eu vos tenho dito, seus anjos têm espalhado isso através do mundo. Qualquer que ousar negar a si mesmo e tomar sua cruz e o seguir, ele o encontrará na ressurreição. Então, irmãos, não é vida folgada. Não é uma vida de eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu desejo fazer e deixo Deus em segundo lugar. Não, aquele que crê, aquele que entregar a sua vida, aquele que perder a sua vida aqui, aquele que perder os prazeres, aqueles que perder tudo que a vida humana oferece no tocante a divertimento, a conformismo e coisas tais. Qualquer um que perder e tomar a sua cruz, de dizer assim: eu me entrego a Cristo, eu nego a mim mesmo, eu não tenho mais vontade própria, eu não quero mais fazer a vontade da carne, eu quero me entregar completamente para Cristo, e eu quero estar todos os cultos na casa do Senhor, eu quero sempre estar em sua presença. Ele diz aqui, ó, ele o encontrará na ressurreição. Vamos observar. Aqui vão dois de seus discípulos. Eles estão na estrada. E alguns deles saíram para pescar. Então Jesus estava de pé na margem, ele olhou e ele viu ali. E ele disse: filhos, vocês têm pão? A primeira coisa que ele disse foi: lançai vossa rede do outro lado. Eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Esta é a maneira que é. Você está pescando no lado errado do mar. Então Jesus disse: lançai vossa rede do outro lado. Gente, todo o segredo é sermos obedientes ao Mestre. Porque ele disse: se eu sou o Senhor, então aonde está a minha honra? E como que nós honramos se nós não somos obedientes? Como que honramos uma pessoa e somos rebeldes a ela? Isso não é honra. É tanto que o irmão Branda fala na mensagem de comunhão, que se nós não estivermos de acordo, nós não temos comunhão. Então, como nós estamos honrando o nosso Senhor se nós não formos obedientes ao que Ele nos fala? Então, o segredo estava na obediência, e Ele disse: lança a rede do outro lado. E então, quando eles jogaram suas redes do outro lado e deram um puxão, havia tantos peixes que até mesmo suas redes quase se romperam. Mas o humano dizia: vai procurar o que fazer? Passamos a noite toda jogando a rede e não puxamos nada. E vem agora você pedir que jogamos do outro lado do barco? Você sabe alguma coisa a respeito? Quem estava pescando fomos nós. A razão responde assim: mas a fé obedece e pratica. Aleluia! E colhe os resultados. Aleluia! Não é apenas obedece e pratica, colhe os resultados.
E Pedro começou a olhar ao redor e disse: há somente um homem que poderia fazer isso. Aleluia! E olhou para trás, na margem ali estava ele, pão e peixe no fogo, pronto para eles. E Pedro não pôde esperar que o barco chegasse, simplesmente pulou dentro da água, e ali foi ele encontrá-lo. Ele teve que se expressar. E eu gosto que cada pecador no mundo fosse assim hoje. Pedro havia negado ali, e ele saiu e chorou amargamente. Ele havia orado, ele queria encontrar Jesus, ele queria chegar ali para que ele pudesse cair aos seus pés. No caminho para Emaús havia dois. E eles estavam no caminho de Emaús, e eles estavam indo com os corações partidos, entristecidos. Eles estavam indo falando sobre Cristo. O quão ruim era de repente alguém saiu do arbusto, um homem comum, não altivo ou qualquer roupa diferente. Ele se vestia como o restante dos homens, e ele usava seu cabelo, suas barbas, exatamente como o restante deles. E eles não eram diferentes. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava seu credencial, o que ele era. É assim que Deus deseja que sejamos. Deseja que nossa vida seja nossas credenciais, testemunho, aquilo que alguém pode falar de você. As pessoas fazem tantas besteiras na vida, depois quando vem para a igreja vão gravar, fazer livros, vão gravar DVD, CD, seja lá o que for, para vender contando testemunho do que o diabo fez na vida dele. Aí depois mostra que Deus mudou. Não, o verdadeiro testemunho é quando o seu vizinho, o seu amigo, aquele que nem mesmo te conhece, pode falar de você onde te encontrar. Esse é o verdadeiro testemunho. Testemunho que chega diante de Deus. Testemunho que chega diante dos homens são eles que eles fazem. Mas o verdadeiro testemunho é aquele que chega diante de Deus. Então, é isso que ele era naquele momento. Ele tinha sua credencial, apesar de como homem serem todos iguais, mas havia algo diferente. E então ele começou a andar, e ele disse: irmão, por que estão tão tristes? E a respeito do que conversam, olha qual era a conversa daqueles dois. Essa deve ser também as nossas conversas, onde nós estivemos. Conversa sadia, conversa que outros possam ouvir. A respeito de que vocês conversam? E eles disseram: és tu desconhecido por aqui, Senhor? Olha, ele disse: todo o país está dilacerado, e aqui estamos. Ele disse: estamos em nosso caminho voltando para casa. Ele disse: ora, Jesus de Nazaré, o profeta, nós pensamos com certeza que ele seria, e quando ele veio, que ele seria o rei de Israel. Aquela pergunta que eles fizeram em Atos 1, né? Vai o Senhor restaurar o reino a Israel nesse tempo? Era o que eles pensavam. Agora ele está morto. Eles os enterraram e transpassaram-lhe o coração e o recolheram. Disse: este é o terceiro dia desde que tudo
tudo isso aconteceu desde que ele foi morto. E algumas mulheres foram até a sepultura e tiveram uma visão de anjos e voltaram e disseram que ele está vivo. Porém, disse: ó, nós não podemos crer naquela história. Nós simplesmente continuamos. Então, descendo por ali, ele disse: necio e tardo de coração, vede, por não crerdes em tudo que os profetas disseram a respeito de Cristo. Tudo que foi profetizado no Velho Testamento acerca de Cristo. Como ele deveria padecer e ressuscitar novamente no terceiro dia. Quão indolentes sois vós! Que coisa! Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai. Aleluia! Mas se ele tem chegado em nosso meio nesta manhã, e estamos tristes, estamos abatidos, e ele já estava passando pela hora mais escura que já tinha de todas as suas esperanças, toda a esperança tinha terminado e eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele, e agora ele, em quem ele havia confiado, eles haviam colocado toda a sua confiança em Jesus. Só que a igreja dos seus dias não cria em Jesus, e também agora não estava desejando receber quem cria em Jesus. E agora quem eles haviam colocado toda a sua confiança estava morto. E eles estavam tristes, abatidos, chorando. E o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. E outra coisa era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo no meio da primavera, no meio do canto dos pássaros, no meio dos desabrochar das novas flores. Jesus ressurreto estava na primavera também, vindo da ressurreição. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles e lhe dizendo: bem, agora vocês deviam crer no que os profetas disseram. Vocês não eram leitores das Escrituras Sagradas? Vocês não eram leitores dos pergaminhos? Vocês não se reuniam na sinagoga para lerem acerca do que estava escrito e o que aquilo falava? Vocês deviam crer que todas as Escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia e assim por diante. Então, amados irmãos, assim como Jesus advertiu aqueles dois no caminho para Emaús, ele diz para nós nesta manhã: não duvides, creia. Nós cremos pelo que está escrito em toda a palavra. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito desse homem que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Ele não era do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado. E ele começou a explicar sobre a Escritura. Ele era um ensinador, mostrando que ele era aqueles que estiveram no meio deles antes. Ele era o ensinador das Escrituras, de como os profetas disseram que Cristo morreria, ressuscitaria
ressuscitaria novamente no terceiro dia? Como seus corações começaram a arder dentro deles, algo estava acontecendo. E enquanto eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milha de Jerusalém, onde eles estavam indo. Andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disso. Quantas vezes tem Ele assentado no barco com você? Quantas vezes tem Ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas, e você não reconhecer que é Ele? Quantas vezes Ele estava no volante? Quantas vezes quase foi morto naquele acidente? Ou apenas evitou aquele acidente, ou algo assim, e você não reconheceu que era Ele? Como Ele estava com você quando a sua despensa estava vazia, quando sua botija esvaziou, quando não havia nada para até mesmo as crianças? Como que aquele homem chegou e colocou aquele alimento bem na porta? Seja lá o que fosse, aquele era Cristo. Ele está vivo hoje e Ele não está morto. Então Ele está dentro de você, como Ele prometeu que Ele faria. Eis que estarei convosco, mesmo em você, até a consumação do século. Então, se o século ainda não foi consumado, Ele continua em você. Não desanime com as circunstâncias, não se desanime com os problemas, não se desanime com aquilo que aos nossos olhos parece que acabou, parece que terminou, parece que não tem mais jeito. Não se desanime. Saiba de uma coisa: aquele Deus, o Criador dos céus e da terra, se fez homem, veio, andou na terra, cumpriu seu ministério, foi no Calvário, morreu, apagou os nossos pecados, subiu ao céu e voltou, e hoje está morando dentro de nós. Isso é para nos deixar exuberante, isso é para nos deixar alegre, vivos, desejando dele a cada dia mais. Se hoje eu recebi algo do Senhor, amanhã eu quero mais do Senhor. Aí tem aquele hino que diz: eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Se eu soubesse eu iria cantar, mas eu não sei. Então, amados irmãos, o que foi isso que aconteceu? Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus. Então, se nós pensar no amor de uma mãe para com o seu filho, ele é tão pequeno comparando-se com o amor de Deus. E esse mesmo Deus que é amor está dentro de nós. Por isso nós não podemos fazer outra coisa a não ser amar. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus. Senhor, nosso grandioso Pai Celestial, nós tivemos esta manhã, Senhor, a Tua presença em nosso meio, sabendo que o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, e hoje, sabendo que o Senhor está dentro de nós, isso nos encoraja muito mais, Senhor. Amém. Rogamos por aqueles que desejavam estar aqui nesta manhã, Senhor, mas por alguns motivos não puderam estar. Mas nós continuamos perseverando, Senhor, pedindo que nós temos culto amanhã, culto de oração, onde nós iremos interceder, pedir por essas vidas, pedir que o inimigo os deixe, solte, pelo poder vivificador do Deus
do qual o Senhor libertou, oh Deus, e esta gente às vezes ainda estão aprisionados, mas carece do nosso amor, carece do nosso achego. É por isso que nós viemos aqui e intercedemos, dizendo: solta meu irmão, solta minha irmã, Satanás, deixa eles livres para te adorar, deixa eles livres para adorar o Deus vivo, deixe eles livres para ir e vir e terem cada dia mais aquele fogo ardente dentro de si, de estar na tua casa, Pai, para adorar a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos cura para quem de cura, libertação para quem é de libertação, emprego para os desempregados, Senhor, e paz para o aflito. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, e até amanhã na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.